falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Cara, olha só isso. Há 2 meses atrás eu mal sabia mexer no Facebook. Olha só meus resultados. Mais de 7 mil reais em vendas trabalhando em casa pela internet. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Parou o mundo por causa do coronavírus. Qual foi a impressão deixada pelo Palmeiras nesse início de temporada até a interrupção? O Palmeiras mostrou que cara. Eugênio Léo. Olha, João, o Palmeiras começou o ano com uma ideia do Vanderlei Luxemburgo que me parecia muito clara, de ser um time que tinha mais trabalho de bola, mais posse de bola. E aí, com o Lucas Lima como titular, caindo de um lado, começou com o Lucas Lima e Rafael Veiga, embora o Luxemburgo tenha dito naquele momento que o Rafael Veiga estava ali apenas deslocado da função dele, mas era mais um meia no time, tentando valorizar essa troca de passes, né? Ter mais a posse de bola. O que veio acontecendo com o Palmeiras, me parece que é uma questão do elenco. Eu acho que o Palmeiras segue tendo no Dudu o seu principal jogador. Ele continua sendo quem faz a diferença ofensivamente no Palmeiras. E o Dudu tem uma característica muito clara de futebol. Ele é um jogador que vai muito bem conduzindo a bola em velocidade, partindo para cima da defesa. E para esse futebol do Dudu aparecer, ele precisa ter espaço. Significa que o Palmeiras tem que ser um time mais de velocidade, mais objetivo, que volte um pouquinho mais, que saia no contra-ataque, que faça a ligação direta, que não trabalhe tanto a bola. Assim o Dudu aparece mais, assim o futebol dele tem mais efeito e o Palmeiras consegue melhores resultados. Então, o que eu estava percebendo no Palmeiras, quando parou o futebol, é que o Luxemburgo estava voltando atrás ao estilo de jogo, à proposta de jogo que tinha com o Filipão. Que é uma situação parecida à que aconteceu com o Mano Menezes. Quando ele chegou nas primeiras partidas, ele dizia, não, meu time vai ter mais posse de bola e tal. E daqui a pouco, a melhor atuação do Mano Menezes, do Palmeiras, sob o comando do Mano Menezes, foi aquela vitória sobre o São Paulo, clássico, em que ele jogou a imagem e semelhança do Palmeiras do Filipão, campeão brasileiro do ano anterior. Então, eu acho que o que vinha acontecendo era isso. O Palmeiras que tentou mudar, tentou fugir disso e encontrou dentro de um modelo de jogo que já estava antes, o seu melhor rendimento. E eu acho que o trabalho do técnico é esse, é ver como o time se sai melhor. Dentro das peças que ele tem, como é a melhor maneira de jogar. Não é ele querendo impor ao time a maneira dele. Eu acho que ele estava encontrando essa maneira do Palmeiras jogar com o Dudu, com o William, com o Luiz Adriano, sem um meia claro. Embora, às vezes, em alguns momentos do jogo, ele adiantasse ali o Zé Rafael para chegar um pouquinho mais perto, ou colocasse outro jogador ali por dentro. Mas a característica do Palmeiras de mais sucesso tem sido assim, com jogadores de frente, de velocidade. Então, William, Luiz Adriano, Dudu e o Rony, que chegou para completar esse quarto. Pois é. Aí a galera continua participando aqui com a gente, turma boa, da Diretoria Verde, mandando mensagem aqui. Olha aqui, ó, Paulinho da Mancha está participando, Tanque Alviverde, Xiita Verde, saudade do Xiita, hein, grande figura. O Psicopata Alviverde, todos eles, Mário Cornet, todo mundo dizendo aqui o seguinte, o Palmeiras disputará os principais títulos da temporada, vai chegar para brigar pelos títulos. Eles estão empolgados, os meus amigos aqui na nossa hashtag da Diretoria Verde. Você concorda com eles, Abel Neto? A impressão deixada pelo Palmeiras no início da temporada é para animar o torcedor e para achar, quando voltar, vamos embalar e vamos disputar os principais títulos?
Olha, primeiro pelo apelido de um deles, deu para ver que é uma galera bem tranquila, né? Psicopata alviverde, sensacional. Sim. Olha, eu vou te falar a minha impressão, Isso. João Guilherme. O que eu penso do Palmeiras nesse início de temporada é um time com potencial para crescimento, mas ainda longe, muito longe, de chegar no futebol para disputar, por exemplo, com o Flamengo, que é o time a ser batido. É o time que ganhou tudo no ano passado, que ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro jogando um grande futebol, ou mesmo um Grêmio, um Internacional, os times que estão ali disputando bem a Libertadores da América. Acho que o Palmeiras tem que melhorar muito. Por que eu disse que tem potencial? Porque o Palmeiras tem grandes jogadores, o Vanderlei Luxemburgo está tentando ainda, o Eugênio Leal usou uma palavra legal, está tentando encontrar. Quando eu digo que tem potencial, eu quero dizer, não chegou ainda esse potencial. Ele tentou primeiro jogar com meia ali, testou o Gustavo Scarpa, Lucas Lima, outros jogadores, o Zé Rafael mais ali como segundo volante. Não deu certo e tentou esse quarteto com o Dudu ali pelo meio. E aí tem muita reclamação, muita cornetagem de torcedor do Palmeiras ou de críticos que querem o Dudu jogando pelo lado esquerdo. Mas o que o Vanderlei Luxemburgo está tentando? Ele está tentando uma formação dentro desse Palmeiras. Como você falou, o Rony acabou de chegar, também está começando a conhecer o clube, a maneira de chegar, foi bem demais no Atlético Paranaense, mas será que vai ser esse Rony também no Palmeiras? O William mostrou que tem que ser titular e o Luiz Adriano vem fazendo bons jogos. Agora, tem potencial, mas eu acho que essa galera que você falou aí está empolgada demais, esperar um pouquinho. É óbvio que o Palmeiras quer e vai tentar disputar com títulos. Na minha visão, tem que melhorar muito ainda para chegar no nível de disputar com o Flamengo, Grêmio e outros times. Ah, sim, eles são empolgados realmente, são bem atuantes, né? Temos outros aqui, tem o Babão da Mancha, tem o Lorde Alviverde, temos grandes figuras, né? A torcida é grande, né, do Verdão, e eles mantêm contato com a gente aqui, #Expediente Futebol. Ô José Ilan, o Palmeiras demonstra nesse início de ano que terá condições efetivamente de bater de frente com o Flamengo, que é o principal time no momento, de brigar por título de Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, as principais competições? João, é uma interrogação, é claro, né? Não dá para ter bola de cristal em relação a isso, mas eu não sou tão pessimista quanto o Abel, não. Acho que o Palmeiras está fazendo um Campeonato Paulista relativamente bom, vem bem na Libertadores por enquanto. Se a gente imaginar o Campeonato Brasileiro como ele é realmente, com 38 rodadas, pontos corridos, não sei se vai ser assim esse ano, esse é o detalhe da situação. Pode ser, por exemplo, mata-mata, o Palmeiras pode cruzar com alguém na fase final e o Flamengo acabar caindo para um outro. Enfim, eu acho que atualmente, num campeonato de pontos corridos, não só o Palmeiras, para mim parece ser difícil imaginar que algum time consiga encarar o Flamengo num tiro tão longo quanto é o Campeonato Brasileiro, onde um time que tenha uma regularidade impressionante como tem o Flamengo hoje, como teve o Flamengo em 2019, que perdeu menos jogos com o Jorge Jesus do que taças conquistadas, é uma coisa impressionante dizer isso, mas é verdade, o Jesus perdeu menos jogos do que conquistou taças. Então, é difícil a gente imaginar hoje que o Palmeiras consiga ser esse time a suplantar o Flamengo. Mas daí você vai dizer o seguinte, mas no ano passado, mais ou menos nessa época, ou um pouquinho mais para frente, parecia também difícil imaginar que alguém pudesse suplantar aquele Palmeiras do Filipão que não perdia para ninguém há, 500 rodadas, e o Flamengo não vinha tão bem assim com Abel Braga e depois no início do trabalho do Jorge Jesus. Demorou um pouquinho também a pegar, chegou inclusive a ser eliminado da Copa do Brasil. Hoje, estou falando de hoje, estamos em abril, não sei como será o Campeonato Brasileiro, mas é difícil imaginar que o Palmeiras tenha cacife para competir, para bater de frente, como você usou a expressão, com esse Flamengo. A impressão que dá é que o Palmeiras, embora venha fazendo um Campeonato Paulista relativamente bom e, na minha visão, uma boa Libertadores até agora, aí eu concordo com o Abel. Acho que dá para tirar mais desse time. E vou concordar com o Eugênio também, acho que ele se referiu a isso. Acho que o elenco do Palmeiras ainda não está completo. Chegou o Rony, tem o Dudu por lá, mas eu não consigo ver no Palmeiras ainda um cara para assumir a camisa 9, um cara para ser aquele centroavante clássico. E falou-se no Cavani esses dias. O Cavani
cairia muito bem com a camisa do Palmeiras, talvez completasse, talvez fosse a cereja do bolo nesse elenco do Palmeiras. Só que o Cavani custa caro. É verdade, e o Palmeiras já descartou, disse que não há a menor possibilidade, principalmente agora, nesse momento de crise econômica mundial, é uma história realmente que não deve acontecer. O Cavani deve ficar lá na Europa, o Atlético de Madrid tem interesse nele. Período de experiência, normalmente, quando uma pessoa é contratada, 3 meses, né? Então a temporada começou e quando parou o mundo por causa do coronavírus, a gente estava quase chegando ao final do período de experiência. Então a pergunta é a seguinte: Felipe Melo está aprovado como zagueiro? Está, Eugênio? Olha, João, eu vejo que o Felipe Melo se adaptou à posição de zagueiro e ele continua tendo as mesmas características que tinha enquanto volante. Então, se você aprovava o Felipe Melo como volante, você aprova o Felipe Melo como zagueiro. A grande dificuldade do Felipe Melo é ele conter, segurar o pitbull que tem dentro dele. E aí ele se excede em várias jogadas. Ele chega mais forte do que deveria em várias jogadas e isso pode complicar para alguém. Eu, por exemplo, estava vendo essa semana que a FIFA colocou lá, disponibilizou os jogos, né, no canal dela lá no YouTube, os jogos vários jogos de Copas do Mundo. Estava vendo Brasil e Holanda, justamente esse jogo. Em que o Felipe Melo até jogava bem, ele faz um gol contra que nem é culpa dele, é mais culpa do Júlio César, e aí o time sofre uma virada, ele se descompensa completamente, dá um pisão lá no Robin, é expulso, complica ainda mais a situação, como já aconteceu em outros jogos. Então, Felipe Melo é um jogador de boa qualidade técnica, eu acho que taticamente se adaptou à função de zagueiro, e a tendência é que com o passar do tempo vai se adaptando cada vez melhor, mas ele continua com essa questão de achar que vai chegar rasgando todo mundo, seja na linha central do campo, seja na lateral. Todo jogo do Felipe Melo tem uma reclamação de que ele entrou com excesso de disposição. Isso aí ele já fazia como volante, agora faz como zagueiro. É isso aí. Ô Edinho, Tanque Alviverde, fala aqui no ponto, aqui comigo, você que está fechando aí o Expediente Futebol. Tá aprovado o Felipe Melo como zagueiro, Edinho? Fala aqui. A voz da galera do Verdão. Tá gostando? Tá gostando. Tá, como é que é? Não, isso eu não posso falar, não. É mesmo? Rapaz. Mas você tá gostando, então, né? Tá gostando. Tá bom. Então o Edinho tá curtindo, acha que ele tá indo bem como zagueiro. Ô Abel Neto, o Felipe Melo está aprovado como zagueiro? Até agora está aprovado, porque não comprometeu, não teve nenhuma grande falha. Acho que vinha até jogando bem como zagueiro, mas as grandes provas, elas sempre vêm pela frente, né? Quando começasse, de repente, o mata-mata do Paulistão, Libertadores depois da fase de grupos, quando ele iria enfrentar provavelmente ataques mais poderosos, atacantes com mais faro de gol, e ele vestindo a camisa que ele veste, a camisa do Verdão, ele ia estar sempre sendo testado, pressionado. É assim com os grandes jogadores nos grandes clubes. Até agora, ele tem jogado bem, mas um ponto colocado pelo Eugênio, eu concordo. De vez em quando, ele provoca calafrios ali no torcedor, porque ele continua com algumas entradas muito violentas, provocando cartões amarelos, sempre reclamando dos cartões que leva. Eu lembro até um jogo do Paulistão, se eu não me engano, que o Vanderlei Luxemburgo ficou ali 5 minutos discutindo com o quarto árbitro, dizendo que o Felipe Melo é perseguido, que é sempre muito visado. Ele é perseguido, é visado por causa do passado dele, de muitas discussões, muitos cartões. Ele vem, até agora, eu aprovo sim ele como zagueiro, mas as maiores provas, elas vêm pela frente. Até agora, tudo bem. E só para completar, porque o Ilan falou de pessimismo, não é que eu esteja pessimista não, Ilan. Como eu disse, tem potencial o Palmeiras para crescer e para melhorar, mas eu acho que ainda não chegou no ponto. Pois eu perdi aqui o retorno dos nossos companheiros, né? A gente vai voltar a ter aqui.
Mas o Abel tocou num ponto importante, hein? E que a gente não pode esquecer. A temporada forte, para valer, os grandes jogos, os grandes desafios, ainda não começaram, né? Virão em breve, quando começar o Brasileirão, quando chegar a fase de oitavas de final da Copa do Brasil, quando entrarmos aí na reta de decisão eliminatória da Libertadores da América, aí realmente é que o nível vai subir, vai aumentar. E a sua opinião, Joseilan? Olha, apesar da opinião do meu caro pessimista Abel Neto, eu vou concordar com ele nessa em relação ao Felipe Melo. Assim, também vou na mesma linha do que disse o Eugênio. Eu acho que, por enquanto, vai bem o Felipe Melo como zagueiro, mas vimos muito pouco, né? Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer na temporada, os jogos mais difíceis, as competições mais difíceis. A Libertadores já começou, mas ainda não afunilou. Então eu acho que o Felipe Melo ainda não foi verdadeiramente testado. E aí, na linha do que disse o Eugênio, o problema do Felipe Melo como zagueiro é mais ou menos o que os dois já disseram aí. O Felipe Melo, de vez em quando, chega atrasado numa bola, chega de uma forma um pouco mais dura, numa bola que não deveria chegar tão duramente. E se ele é zagueiro, a chance disso acontecer dentro da área cresce bastante. E se isso acontecer, ele pode levar um amarelo, pode levar um vermelho e ainda cometer um pênalti. Então é um risco que se corre. Eu acho que, por enquanto, vai bem de zagueiro o Felipe Melo, mas prefiro ele como cabeça de área, como volante. É isso mesmo, né? E a galera vai participando com a gente, hashtag Expediente Futebol, Felipe Melo, uma ideia do Vanderlei Luxemburgo, que antes de assumir o Palmeiras, participando de programas de televisão, ele já dizia que enxergava o Felipe um pouco mais recuado, jogando na zaga, que com a idade que ele já vai atingindo, ali ele poderia render melhor. E ele fez isso exatamente quando assumiu o Palmeiras e colocou ali o Felipe Melo. Então, na opinião aqui dos nossos companheiros, até agora o Felipe Melo vai segurando bem a onda, a galera também participando e achando que o Felipe está muito bem ali como zagueiro. Cara, quer aprender como que eu faço para ganhar mais do que um parlamentar aqui de Brasília, trabalhando na minha casa ou viajando pelo mundo? Dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas. Quer aprender um pouco mais sobre esse mercado e saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.